Sabe aquelas frases que, quando ditas, parecem um soco no estômago? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em 6 delas. 6 frases que, de acordo com o material que a gente está analisando, funcionam como verdadeiros sinais de alerta num relacionamento. A ideia central do texto é bem forte. Olha só, a fonte defende que certas frases não são só um deslize, sabe? Um erro do momento. Elas são, na verdade, janelas. Janelas que mostram que a outra pessoa está sentindo de verdade. É aí que a coisa fica séria. E antes de a gente ir para a lista, tem um ponto crucial. O autor diz que essas palavras não são ditas da boca para fora. Pelo contrário, elas são pensadas, calculadas, quase como se fossem testadas para causar o maior impacto possível. Não é um desabafo, é uma tática. É uma forma de testar os limites, de ver até onde vai a tolerância ao desrespeito. Ok, então vamos lá. Vamos começar a decodificar as 3 primeiras frases. E, segundo o autor, elas são basicamente declarações abertas de desprezo. A primeira da lista é clássica e bem pesada. Um homem de verdade faria. Essa frase, como o texto aponta, é uma arma que usa estereótipos de gênero para manipular. Ela vai direto na insegurança, questionando a masculinidade da pessoa. E aqui está o pulo do gato que o autor aponta. O que é esse tal homem de verdade? A definição muda o tempo todo, dependendo do que a pessoa quer no momento. É uma régua que nunca para no lugar, uma meta impossível de atingir, e o objetivo é justamente esse: manter o outro sempre se sentindo em dívida, para ser mais fácil de controlar. Agora, a segunda frase. Essa aqui é de arrepiar, porque, segundo a fonte, ela tira toda e qualquer máscara de parceria. Então, para que eu preciso de você? É basicamente reduzir a relação a uma troca de favores. A análise aqui é que essa pergunta transforma o relacionamento numa transação comercial. A outra pessoa não é mais um parceiro ou parceira, é um provedor de serviços. O valor dela se resume ao que ela pode fazer. É quase como se a relação virasse um emprego, onde a pessoa tem que justificar o porquê de merecer o cargo. Pensa no peso disso. Chegamos na terceira frase. E essa, segundo o material que a gente está vendo, talvez seja a mais destruidora de todas. Ela ataca direto no coração. Eu não pedi para você fazer isso. É um balde de água fria em qualquer iniciativa, em qualquer gesto de carinho. O ponto aqui é que essa frase simplesmente apaga a gratidão da equação. Ela pune a pessoa por tentar ser proativa, por fazer algo de bom por conta própria. A relação vira um sistema de cumprir ordens. E aí a gente se pergunta, que espaço sobra para o amor, para o cuidado espontâneo, se tudo que não foi pedido é visto como inútil? Bom, se as 3 primeiras já foram um soco no estômago, se prepare. Vamos agora decodificar as 3 últimas, que, segundo a fonte, aprofundam ainda mais essa dinâmica. A quarta frase é uma que todo mundo já ouviu. Estou de TPM, mas calma. O ponto aqui não é o que parece. A fonte faz uma distinção muito, mas muito importante sobre o uso dessa frase. Olha só a análise. Uma coisa é a realidade biológica, que existe e ponto. Outra coisa completamente diferente é usar isso como um escudo, um passe livre para ser cruel, para abusar emocionalmente. Quando vira desculpa, vira uma ferramenta para não assumir a responsabilidade pelos próprios atos. A quinta frase é de uma crueldade imensa. Eu desperdicei meus melhores anos com você. É basicamente pegar toda a história construída a 2, amassar e jogar no lixo na frente da outra pessoa. É uma forma de reescrever o passado para colocar toda a culpa no outro. A decodificação dessa frase, segundo a fonte, revela uma tática narcisista. Ela joga no colo da pessoa parceira a culpa por expectativas que, muitas vezes, nem foram ditas. É como se dissesse, você falhou em adivinhar a fantasia que eu criei na minha cabeça e por isso a culpa é sua pelo meu tempo perdido. A responsabilidade é totalmente transferida. E para fechar, a sexta frase. O que o autor chama de checkmate da manipulação. O ultimato final. Se não está gostando, vai procurar outra pessoa. E o ponto aqui é sutil e cruel. Isso não é um convite honesto para a pessoa ir embora se estiver infeliz. Não mesmo. É um desafio, uma aposta. A pessoa que diz isso está, na verdade, zombando da outra, apostando que ela tem medo de sair, que se sente presa. É uma demonstração de poder baseada na percepção de que o outro não tem para onde ir. Certo, a gente passou por cada uma das 6 frases. Mas e agora? O que acontece quando a gente junta todas essas peças? Qual é a imagem que se forma? Pois é, a pergunta que o autor faz é exatamente essa. O que liga todas essas frases? Qual é o padrão por trás delas? E a resposta é um padrão de desvalorização.
Todas elas, sem exceção, têm isso em comum. Elas reduzem a pessoa a uma função, testam os limites do respeito, manipulam, no fim das contas apagam quem a pessoa é de verdade. O texto conclui que não se trata mais de uma parceria entre iguais, mas de uma relação de poder, onde um se torna um instrumento para o outro. E diante desse cenário, o texto coloca uma espécie de balança, uma análise de custo-benefício. De um lado, o custo de ficar, o abuso emocional constante, o estresse, a autoestima que vai sendo destruída aos poucos. Do outro, o custo de sair, uma dor que pode ser intensa no começo, mas que é temporária e, no fim, leva à recuperação do autorrespeito. Com isso, a conclusão final da fonte é muito direta. Essas frases não são um ponto de partida para uma conversa para tentar consertar as coisas. Elas são o ponto final, são um veredito, a declaração de que, emocionalmente, o relacionamento já não existe mais. E isso tudo nos deixa com a pergunta provocadora que o próprio material propõe para a gente refletir. Em que ponto a comunicação para de ser um diálogo e vira um veredito? Uma pergunta forte para a gente fechar essa análise.